Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Quem já tinha lido o profeta Jonas inteiro, sim? Os 4 capítulos. Alguém? Patrick? Não lembra? Bom, Jonas 3. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Nós vimos em Jonas 1, o primeiro chamado de Jonas para pregar para Nínive, e ele desobedece, por razões muito específicas que nós já falamos. Daí nós vimos que fruto disso tem o capítulo 2 de Jonas, que é o período de tempo em que Jonas permanece na barriga do grande peixe. E depois disso, nós temos o capítulo 3. E o capítulo 3 tem uma questão muito simples, né? É a segunda chance que Deus dá para Jonas. O que ele faz com uma segunda chance? Eu não sei quantos de vocês viu durante a semana, ou já assistiu o filme, De Volta para o Futuro. Já assistiram esse filme? Tinha o professor, daí tinha o... Como que era o nome? Tinha o personagem principal, e ele viajou para o passado, na época dos pais dele, e acabou mudando a história, mudando as coisas que aconteciam, e ele volta para o futuro. Quando ele estava no presente, antes da viagem no tempo, você via que ele era alguém perseguido, alguém excluído. Quando ele vai lá, ele tem uma segunda chance de mudar tudo que acontece. Por que eu estou fazendo esse link? A maioria de nós já pensou alguma vez na vida: se eu pudesse voltar no tempo e mudar aquilo que eu fiz, eu faria diferente. Dificilmente nós encontraremos alguma pessoa que não diria algo nesse sentido. A maioria de nós, se pudesse, mudaria algo no nosso passado, ou no seu próprio passado. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, ir lá, pensar em algo e fazer algo diferente, provavelmente você faria. E se você quiser causar uma briga em qualquer casamento, a esposa pergunta para o marido: o que você mudaria? Ou o marido perguntaria para a esposa: o que você mudaria? Daí entraria a voz do Douglas no fundo: briga, 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 briga. Mas é interessante nós pensarmos nisso, porque, via de regra, nós queremos uma segunda chance na vida. Se a gente erra algo, a gente quer corrigir. Se nós perdemos algo, nós queremos reconquistar. Se nós nos frustramos com alguma situação, nós queremos remediar essa frustração. Nós queremos exatamente isso. E é interessante que Jonas recebe uma segunda chance. Perceba, o passado não é apagado. A história continua ali. Os erros dele continuam presentes. Mas Deus dá uma segunda chance para ele. O texto começa exatamente com isso. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. É interessante perceber que Jonas agora dá a resposta assertiva. A resposta que era para ele ter dado no início, na primeira vez, ele dá exatamente agora.
Só que eu separei esse texto em 3 partes, a partir dessa segunda chance. A parte humana 2 e a parte divina. Na parte humana 1, nós vamos olhar só para Jonas. Então, olha só quais são as condições dessa segunda chance de Deus para Jonas. Primeiro, Jonas não vai falar aquilo que ele quer. Ele vai entrar na cidade, ele vai percorrer a cidade, ele vai proclamar uma mensagem para a cidade, mas não é aquilo que ele quer dizer. Tem algumas aplicações para mim e para você. Quando nós cremos em Jesus, a mensagem que a nossa vida deve transmitir não é a mensagem que eu e você queremos falar. É a mensagem que nós recebemos do alto e que está transcrita para nós nesse livro, que você tem no seu celular ou que você tem impresso. Mas é a partir desse livro que nós falamos as coisas da vida. Isso significa que aquilo que Deus nos manda falar é ontologicamente a verdade última da existência humana. Por mais que outras pessoas formulem, postulem, ensinem, tentem refutar, em última instância, Deus é verdadeiro e a palavra dele é verdadeira e nós não falamos aquilo que nós queremos falar. Em outras palavras, quando nós entramos para a igreja, quando nós somos discípulos autênticos de Jesus, a pauta que nos guia não é uma pauta secular. Está dando para entender? Deixa eu dar um exemplo muito simples. Nós entendemos que todo ser humano merece dignidade. Correto? Tranquilo? Então eu estou falando do homem branco, do homem negro. Estou falando do alto, do baixo, do gordo e do magro. Eu estou falando para o homem com a opção sexual longe da Escritura e também para a mulher com a opção sexual longe da Escritura. Todo ser humano merece dignidade, correto? Tranquilo? Isso não significa que nós, dentro da igreja, apoiamos condutas como as que nós descrevemos aqui. Mas nós não marginalizamos, não excluímos, não rejeitamos, não falamos mal, mas tentamos acolhê-las, amá-las, abraçá-las. E eu tenho um exemplo muito legal disso. Eu não sei quantos de vocês sabem, o Felipe trabalha com um rapaz que é definidamente homossexual e com uma moça que é definitivamente assumida lésbica. E ele trata as duas pessoas com dignidade, respeito. E continua, no primeiro dia ele pegou e falou assim para o rapaz: olha, eu sou cristão, sou evangélico e sei da sua opção. Mas eu vou te tratar aqui dentro da melhor forma possível e espero que você também me trate da melhor forma possível. Você consegue perceber? Nós estamos falando de dignidade humana. Todas as pessoas merecem ser tratadas de igual maneira e de igual forma, independente de credo, cor ou opção sexual. Isso eu estou falando para a vida. Se entrar alguém assim aqui na igreja, nós respeitamos, nós amamos, nós abraçamos, nós cuidamos, nós falamos do amor de Deus para ela. O restante não está nas nossas mãos. O restante está na mão de Deus. Tranquilo? E isso fica muito claro nesse texto, tá? Nós só falamos aquilo que Deus nos manda falar. O restante não é com a gente, é com Deus. Se nós entendemos que Deus é verdadeiro, se nós entendemos que Deus é real, se nós entendemos que Ele continua sendo Deus, é Ele que trata os corações e não nós. Não é prerrogativa nossa. Tranquilo, gente? Então, Jonas não fala o que ele quer. Deus manda ele falar uma mensagem específica. Na língua hebraica tinha 5 palavras. Aqui na nossa tradução tem um pouquinho mais. Mas no original hebraico são 5 palavras que Jonas tinha que proclamar. Só que tem um detalhe interessante. Nínive era uma cidade grande, correto? O texto afirma isso para nós. Lá no final do capítulo 4 de Jonas, fala que existiam 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O que os teólogos entendem disso? Que eram crianças. Então, em Nínive, existia aproximadamente 120 mil crianças. E os teólogos apontam entre 600 a 1 milhão
de adultos naquela cidade. Era uma cidade enorme. E para ele percorrer ela inteira, ele deveria percorrer 3 dias. Ele percorre um dia proclamando a mensagem. Jonas é extremamente relaxado naquilo que ele deveria fazer. Você imagina assim, a pior pregação que você já ouviu na vida. Aos olhos técnicos, a de Jonas era pior ainda. Pior ainda. No seminário, quando nós tínhamos que pregar para a sala, nós deveríamos pregar aproximadamente 20, no máximo 25 minutos. Teve uma pregação que foi 12 minutos. 12 minutos. E você pensa assim, ainda é um tempo longo. Perto de Jonas. Jonas falava 5 palavras. E foi embora. E ia adiante. Só que tem um detalhe interessante aqui ainda, né? Além dele não falar o que ele não quer, nessa parte humana primeira, você percebe que Jonas não tinha interesse algum na salvação de Nínive. Ele não tinha interesse na salvação de Nínive. Ele só estava ali para não sofrer mais penalidades da parte de Deus. Ele tinha sofrido na pele as penalidades de desobedecer a Deus. Por falar em pele, tem um detalhe interessante. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, correto? Qualquer animal tem suco gástrico. A Tamara pode explicar melhor isso para nós. Todos os animais que comem, que têm alimento, têm suco gástrico para ajudar a digerir os alimentos. O que alguns teólogos entendem é que Jonas teve contato com esse suco gástrico desse peixe e isso refletiu no físico dele. Então, provavelmente, a pele de Jonas era branca, tipo albina, muito branca. E o cabelo dele também ficou esbranquiçado, com perca de melanina, por causa de tudo isso. Então, conforme Jonas ia pregando e andando pela cidade, as pessoas começavam a se assustar com ele. Então, olha que interessante do que acontece aqui. Além dele pregar algo contra a vontade dele, sem querer, o que ele falava e a pessoa do pregador colaborou para que a mensagem atingisse o coração de Nínive. Então, não era só o que ele estava falando, mas o que ele era representava uma ação divina sobre a vida daquela cidade. Então é mais ou menos assim. Vocês estão vendo como eu estou? Deus vai fazer isso com vocês. Exatamente isso que ele vai fazer com vocês. Então, se Jonas não falava o que ele não queria, se Jonas tinha que falar o que ele não queria, se Jonas não tinha interesse na salvação, se a mensagem de Jonas era uma mensagem relaxada, em contrapartida, Deus já estava agindo para que a mensagem fosse efetiva. E estava agindo muito antes de Jonas se preocupar com isso. Lá no capítulo 4, você vai perceber o quanto Deus é bom para com Jonas, tendo em vista como Jonas estava. Você sabe que albino, alguém que tem a pele muito clara, não pode ficar muito exposto ao sol, correto? O que acontece com Jonas no capítulo 4? Vai ficar para a semana que vem, mas Deus é gracioso para com ele, no meio do sofrimento dele ainda. Então, essa primeira parte humana mostra esse Jonas. E quantos de nós somos exatamente iguais a Jonas? Uma mensagem relaxada, falta de interesse na salvação dos outros, falta de interesse nas outras pessoas. Perceba, nós estamos falando da cidade de Nínive. Então, entre 600 a 1 milhão de pessoas naquela cidade. Talvez você pense assim, o que eu tenho a ver com eles? Eu não conheço nenhum deles. Gente, é aproximadamente uma cidade de Campinas inteira. Inteirinha. Que estava para ser destruída. E daí nós temos a parte humana 2. A parte humana 2 é o povo de Nínive. Nós precisamos olhar para o povo de Nínive. Jonas prega para aquela cidade uma mensagem relaxada, mas olha só que interessante. O versículo 5.
os ninivitas creram em Deus. Eu fico assim, maravilhado com isso, né? Porque de vez em quando eu fico pensando, nossa, como eu falei mal, como eu preguei mal, como eu não fui aquém do que eu queria, né? Como eu não consegui transmitir o que eu queria. E eu fico pensando que Deus usa até uma pregação relaxada como a de Jonas. Imagina as minhas que eu considero ruim, o quanto que Deus pode usar também. Eu fico pensando nisso, porque às vezes Deus trabalha na onde a gente nem está pensando ou imaginando, ou de uma forma que nós nem imaginávamos. Jonas foi lá e pregou, mas o coração dele estava pensando que a cidade seria destruída. E Deus usa aquela pregação para converter aquelas pessoas. Para converter aquelas pessoas. Talvez alguém entre aqui nessa igreja, ou talvez alguém próximo de você só receba um abraço seu, ou uma simples palavra dizendo assim, Jesus te ama. E essa seja o estopim para a mudança de vida daquela pessoa. E essa seja a mensagem que Deus está usando para gerar transformação, mudança, e mudança significativa na vida das pessoas. É interessante a gente pensar em Nínive, porque só tiveram 2 profetas que foram enviados para os gentios. E os 2 profetas proclamam para a mesma cidade, Nínive. É o profeta Jonas, e se não me falha a memória, é o profeta Naum. Só eles que proclamam para esse povo. Só eles que são levados para aquelas pessoas. Quando eles ouvem a pregação de Jonas, eles creem e se convertem. Cerca de 100 anos depois, eles não mais se convertem e são destruídos. Nós estamos olhando para cá. Nesse texto, eles creram em Deus e isso gerou mudança significativa na vida deles. O texto fala de jejum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não jejua? Você já jejuou alguma vez na sua vida? Fora para fazer exame, tá? Jejum com intenção espiritual. Eles jejuaram. E é interessante porque o texto deixa claro que o jejum não é do povo crente. O jejum começa do rico e poderoso, do rei, e vai até os animais. Todos eles estavam jejuando. Do mais velho até o mais novo. Do mais rico até o mais pobre. Todos estavam jejuando. Eu não estou falando que o jejum foi o que alcançou o favor de Deus. Mas o jejum foi uma evidência da conversão deles. Eles creram em Deus. Então decidiram fazer a vontade de Deus. Só que o texto não para só no jejum. O texto continua. Eles se humilharam. Diz que o rei tirou a veste real e colocou pano de saco e de cinza. Todo o Antigo Testamento, quando alguém queria se humilhar na presença de Deus, ele tirava a sua melhor roupa, colocava a sua pior roupa, pano de saco, se cobria de cinza e se prostrava diante de Deus. Ele se humilhava diante de Deus. A humilhação dos ninivitas é sinal de conversão. Se você fizer um paralelo com Jonas, apesar de agora ele estar obedecendo a Deus, ele só orou quando ele estava no fundo do poço. E no fundo do poço Deus ouviu a ele. Se você parar para analisar bem, os ninivitas têm uma postura de convertidos e Jonas não. Então, não estranhe se você vê alguém lá fora que tem valores cristãos, que pensa como o reino de Deus, que tem valores éticos, porque Deus também abençoa pessoas lá fora. E a Bíblia afirma isso para mim e para você. O sol nasce para justos e injustos. Então, são situações que também existem lá fora. Mas os ninivitas, eles estão fazendo isso não por causa de graça comum, mas por causa de um fruto de conversão existente na vida deles. Estava perceptível que eles creram em Deus. Mas continua falando. Você tem arrependimento aqui presente. Vocês lembram a descrição do povo de Nínive? Era um povo cruel,
que estava dominando várias terras no entorno, matavam as pessoas, esfolavam elas vivas, decapitavam, colocavam estacas e ensinavam as crianças a fazer isso com os outros povos. O texto mostra para mim e para você, no versículo 8, deixem os maus caminhos e a violência. Arrependimento, mudança de vida, mudança de postura, mudança de conduta, mudança de forma de pensar. O texto está mostrando para mim, e deveria clarear isso para mim e para você, é que a partir daquele momento, eles estavam abandonando a crueldade. Então você imagina eles tirando as cabeças das estacas, eles tirando as estacas. Aqueles prisioneiros que estavam lá em Nínive, eles libertando. Eles parando de guerrear com povos vizinhos. E tudo isso porque a mensagem de Deus chegou ao coração deles. Imagina isso na nossa sociedade hoje em dia. Imagina os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Imagina os quilombolas. Imagina os indígenas. Imagina os ciganos ouvindo a mensagem de Deus. Esses são 5 dos tipos de povos mais difíceis de ser alcançados pelo Evangelho no Brasil. Imagina esses 5 povos diferentes. Os mais ricos de todos, os mais pobres de todos, os quilombolas, os indígenas, os ciganos. A mensagem chegando até eles e mudando a vida deles. O Evangelho alcançando o coração deles e eles sendo transformados por isso, abandonando a vida passada deles e vivendo uma nova vida. Imagina isso. Agora imagina a classe política vivendo plenamente a mensagem do Evangelho. Vocês imaginaram? Eles não mais pensando neles mesmos, eles abrindo mão de parte dos salários em prol do pobre, eles abrindo mão de bilhões e bilhões de dinheiro para campanha política, para benefício do pobre e da sociedade. Vocês imaginaram tudo isso? Foi isso que aconteceu com Nínive. O político poderoso ouviu a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, se arrependeu, se converteu e mudou a vida dele e a vida da sociedade. Nínive é o raio-x de uma sociedade que, quando ouvir o Evangelho e viver o Evangelho, como ela poderia ser. Como ela poderia ser. E eu tenho sonhado isso para Montemor. São aproximadamente 60 mil habitantes. É pouco perto de Nínive. 10% ou menos de 10%. Mas eu tenho sonhado com isso. Sonhado com isso. Tem arrependimento, tem mudança de vida, mas também tem dependência de Deus. Os ninivitas começam a depender de Deus. Olha só que legal. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Esse talvez é dependência de Deus. Eles já estavam convertidos. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Mas eles estavam na mão de Deus, dependendo do Senhor, dependendo da ação de Deus, dependendo do trabalhar de Deus. Nós devemos ser assim. A nossa fé em Deus deve ser visível para as pessoas, deve gerar mudança na nossa vida, mudança no nosso caráter, mudança na nossa forma de pensar, mudança na sociedade, mas acima de tudo, dependência de Deus. E daí eu quero caminhar para o fim, entendendo a terceira parte do texto, que é a parte divina. Deus está nesse negócio. Deus está agindo. Olha só, Deus observa tudo e todos. Deus olhou para Jonas e Deus estava olhando para o povo de Nínive. Deus viu como Jonas pregou e Deus viu a conversão de Nínive. Assim como Deus viu o pecado de Jonas, mas também tinha visto o pecado de Nínive.
Mas Deus viu também o coração de Jonas e o arrependimento de Nínive. Deus está olhando tudo à nossa volta. E às vezes nós pensamos assim: aonde Deus está quando uma criança morre de fome? Aonde Deus está quando uma mulher é assediada na rua? Nós ficamos pensando, aonde Deus está quando um pai de família é assassinado? Aonde Deus está quando há índices alarmantes de criminalidade, de roubo, de corrupção e por aí vai? Deus continua vendo todo o pecado de uma sociedade e não perdeu de vista quem Ele é e o que Ele faz. E a mensagem continua sendo a mesma. E se você não lembra, uma parte fundamental do que nós entendemos ser teologia, ou o evangelho, consiste em escatologia. Isso significa que o mundo está caminhando para o fim. E a humanidade corrupta, maldosa, pecaminosa, receberá o fruto do trabalho das suas mãos. Mas aqueles que creram em Jesus receberão, não porque mereceram, mas pela graça de Deus, uma salvação imerecida. Nínive merecia? Não. Nínive era o raio-x da sociedade moderna. Mas Deus foi gracioso para com eles. Assim como Deus está sendo gracioso para com aqueles que creem no nome dele. Mas essa sociedade está caminhando para o fim. E cada dia que passa, os sinais são mais visíveis da volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele virá. E até hoje, a pregação do André, lá no acampamento, ecoa no meu coração. Marcos 13. Os sinais da volta de Jesus. Os sinais da volta do Filho do Homem. Os sinais estão se cumprindo. Fome, guerra, rumores de guerra. O amor tem se esfriado e por aí vai. Deus continua olhando para tudo isso. Ele não perdeu o time. Ele não perdeu o jeito. Ele continua sendo o mesmo. Nós, conforme o tempo passa, o nosso corpo perde agilidade. A nossa mente começa a trabalhar um pouquinho mais devagar. Deus não sofre com nada disso. Nada disso. Mas olha que segundo. Deus age apesar do pregador. A mensagem de Jonas foi ruim. Foi relaxada. Foi com segundas intenções. Quando ele ouviu a mensagem que ele deveria falar, e imagino eu, o texto não diz isso, tá? Então é uma conjectura, é uma alegoria. Não contem para ninguém que eu estou fazendo alegoria, tá? Mas imagino eu que ele ouviu assim: é isso, Deus, que eu tenho que pregar? Agora sim, Deus, agora estamos de acordo. O Senhor vai destruir Nínive e eu vou ser o arauto da destruição para Nínive. Só que não. Deus usou aquela pregação ruim. Deus conhecia o coração de Jonas. Sabia o que estava por detrás de Jonas. Sabia que o desejo de Jonas era ver aquela cidade destruída. Deus conhecia. Mas apesar do pregador, Deus agiu. Apesar das falhas de todo pregador, e todo pregador tem falha, todo pregador é pecador. Apesar das falhas deles, Deus usa. Por que ainda existem igrejas por aí que, apesar de fazer comércio da fé, continua agindo? Continua atuando por aí? Porque Deus é misericordioso e age inclusive em igrejas assim, não por causa do pregador, mas além do pregador. Além do pregador. Porque vocês pensam que lá na Universal, lá na Mundial, lá na Plenitude, as pessoas não serão salvas? Apesar daqueles pregadores que não pregam coerentemente com a Bíblia, Deus tem salvado pessoas ali sim. Tem sim. Porque Deus age além dos pregadores. Deus age além de mim. E tem coisas que eu posso ter falado só uma frase aqui, mas ficou no seu coração.
E outras coisas que eu gastei tempo pensando, refletindo e pensando assim, uau, isso daqui vai cativar a minha galera. E nem tchum. Porque o Espírito Santo age como ele quer. Ele é um vento impetuoso que não pode ser controlado. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele age nos nossos corações como lhe apraz. Claro que como pregador, tanto eu quanto o pastor Antônio e outros pastores querem pregar o mais correto e coerente possível. Mas Deus age muito além do próprio pregador. Muito além do próprio pregador. Por último, Deus perdoa Nínive. Deus é um Deus perdoador. Ele dá outra chance para Jonas e ainda dá outra chance para Nínive. E na semana que vem, quando nós meditarmos em Jonas 4, nós vamos perceber que Deus continua tratando o profeta dele, dando mais chances ainda. Quando nós olhamos para isso daqui, nós só podemos pensar assim que Deus é um Deus pródigo. Ele perdoa com abundância. Nínive, aos nossos olhos, tinha que ser destruída. Quando nós começamos a falar e pensar em política, nós pensamos o seguinte, que tinha que cair uma bomba lá no Palácio do Planalto. Correto? Para Deus, é a mensagem perdoadora dele que deveria chegar lá. Se nós olhássemos para Nínive, se nós estivéssemos no lugar de Jonas, nós faríamos exatamente iguais a Jonas. Exatamente iguais. Se não pior. Se não pior. É interessante como nós julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, apontamos o dedo para as pessoas. Exatamente o que Jonas estava fazendo. Só que Deus estava perdoando aquelas pessoas, como ele também nos perdoa, e como ele também perdoava Jonas. A questão é, nós queremos viver o resto das nossas vidas na nossa amargura, no nosso julgamento, no nosso preconceito, ou nós queremos viver o resto das nossas vidas no perdão de Deus? Bem simples, tá? Bem simples. Aonde você quer seguir? Eu não estou falando nada de salvação. Você já está salvo, em nome de Jesus. Mas eu estou falando, se você quer seguir um caminho de amargura, de acidez, ou você quer seguir um caminho de perdão. Se você quiser seguir um caminho de perdão, você está na rota do discipulado. E todos nós estamos seguindo esse mesmo caminho. É fácil perdoar como Deus perdoa? Eu não encontrei ninguém que falasse que era fácil, até hoje. E acho que nós não vamos encontrar ninguém. Mas Deus nos ajuda a fazer isso. Deus nos orienta a fazer isso. Deus está conosco. O Emanuel está presente. Acho que essa é a grande diferença. Ele está com você e te ajuda. Amém?